Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Galerinha, aula passada a gente trabalhou números inteiros, lembra disso? Papai. Falamos de números naturais, relembramos, melhor dizendo, né? Números naturais, que não estava dentro do nosso conteúdo, mas eu cheguei a falar alguma coisa a respeito, que dá a ideia de contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4. Esses números são chamados de naturais. E aí entramos com outros números, né? Que são os negativos, para formar quem? Os números inteiros. E aí eu tenho, na minha escala, os negativos, o zero e os números positivos, ou seja, os números inteiros. E aí falamos sobre vários exemplos, falando de temperatura, falando sobre bolsa de valores, né? Às vezes a bolsa sobe, às vezes ela desce, diminui o seu valor, aumenta o seu valor. E aí eu posso fazer operações comerciais disso aí, até ver seu saldo bancário lá, às vezes é negativo, fica positivo, entra dinheiro, sai dinheiro. Como é que a gente representa tudo isso, né? E aí falamos ainda sobre o jogo de sinal na multiplicação, na divisão, na soma e na subtração. Como é que a gente trabalha com isso? E eu lembrei para você o seguinte, toda vez que você tiver uma subtração, eu lembro que é uma dívida, beleza? E eu pego duas dívidas negativas, né? E falei todo o macete para você não esquecer. Fechou? Então hoje vamos começar aí, ó. Olho na tela. Continuando a nossa aula 2, tópico 2, tá certo? Falando sobre sequências numéricas, regularidade e equivalência. Papai. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Olha lá. Vamos trabalhar sobre esses tópicos, né? E aí vamos direto para um exemplo aqui, olha. Vamos dizer que eu tenho uma sequência, mas uma sequência visual, né? Uma sequência através de figura, uma sequência geométrica. Olha aqui, ó. Eu tenho uma primeira figura, que eu vou chamar de primeiro termo, dessa forma aqui, ó. Eu tenho a minha segunda figura, que eu vou chamar de segundo termo, dessa forma aqui. Eu tenho a minha terceira figura, dessa forma aqui. E eu observo que essa figura está aumentando, né? Mas o que está diferenciando uma da outra? Vamos pensar aqui, ó. Primeiro eu tenho, vou até mudar de cor aqui, colocar um azulzinho. Nossa, azulzinho. Então, olha aqui, ó. Eu tenho essa figura. Depois, olha, o que aconteceu? Eu tinha essa figura aqui, ó, e eu aumentei. Agora, com esse aumento aqui, eu vou colocar uma outra cor, colocar rostinho. Tá aqui, ó. Certo? E depois eu tenho uma terceira figura. Na minha terceira figura eu tenho isso aqui, ó. Aí eu tenho o rostinho. Vou colocar aqui, ó. E por último, vai ter o aumento que ele sofreu agora, que é esse último cara aqui, ó. Aí eu te pergunto, o que aumentou de verdade de um para o outro? Né? Eu tinha esse cara inicial, depois tem o segundo, depois tem o terceiro. Então, no segundo caso, olha, o que aumentou, na verdade, foi esses caras aqui, ó. Ou seja, aumentaram 4 quadradinhos. No terceiro caso, o que aumentou, na verdade, foi mais o quê? Ó, esses 4 quadradinhos em relação ao anterior. Se eu fosse seguir para o próximo, o que eu teria que fazer? Aumentar mais 4 quadradinhos. Às vezes, você não consegue enxergar direto essas alterações. O que eu posso fazer, então? Observar o número de quadradinhos. Então, no primeiro caso, que nós temos aqui, ó, eu tenho quantos quadradinhos? Eu posso olhar só os quadradinhos, eu tenho o quê? 5. No segundo caso, que é o segundo termo, eu tenho os 5 mais os 4 quadradinhos, tá certo? No terceiro caso, que é o terceiro termo, eu tenho, aí chegou em 9, não foi no segundo? Agora eu tenho 9 mais 4. E se eu quisesse o quinto termo? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse 13, vou somar mais 4, vou chegar em 17. O que eu estaria fazendo? Eu estaria colocando mais 4 quadradinhos aqui, ó. Ah, tá, besteira, né, cara? É isso mesmo. Eu teria mais 4 quadradinhos, então teria 13 quadradinhos. Se eu pegasse agora os 13 e somasse mais 4, é como se eu pegasse e acrescentasse mais 4 quadradinhos aqui, ó. Mais 4 quadradinhos aqui, ó. Fácil ou muito fácil? Eu chegaria a quanto? A 17 quadradinhos. Se eu quisesse somar mais 4, eu chegaria a quanto? A 21 quadradinhos, assim eu chegaria ao quinto termo. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Fácil demais um negócio desse. Agora, olha só. Eu posso criar uma fórmula para isso, tá? E essa fórmula seria essa fórmula aqui, ó. Ao invés de eu pegar e ir colocando termo por termo, porque beleza, na questão anterior, olha lá, nós pegamos aqui, ó,
Chegamos até o quinto. Esse aqui eu vou chamar de A1, esse aqui eu vou chamar de A2, esse aqui eu vou chamar de A3, esse aqui eu vou chamar de A4, e o último termo, que é o quinto, eu vou chamar de A5. E até o 5 é fácil, mas vamos supor que eu quisesse o A100. Como é que eu vou achar esse número? Eu vou ter que fazer um por um. Olha o tempo que eu vou demorar para fazer isso. Vai demorar tempo demais. Então, tem uma forma para fazer isso, que é usando essa fórmula. Quem é o meu A1? É o meu primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? Olha lá. Meu primeiro termo aqui é 5. Então, eu já sei o valor de A1. A1 vale quanto? 5. Quem é o meu N? N é a posição que eu quero. N, eu falei que era o 100. Posição 100. O padrão encontrado, o que é o padrão encontrado? Bora voltar aqui, ó. Daqui para cá eu aumentei quantas unidades? Quadradinhos, 4. Daqui para cá eu aumentei quantas unidades? Quantos quadradinhos? 4. Pro próximo vai ser aumentando quanto? 4 de novo. Depois mais 4, depois mais 4. Onde é que eu vejo isso facilmente, Fontinelli? Você vê isso facilmente bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que eu estou aumentando 4 o tempo todo? Então, esse 4 vai ser o valor que eu estou aumentando o tempo todo. Então, é meu padrão, que eu posso também chamar de razão. Tá? Vou colocar aqui já o nome dele normal, que é 4. Então, se eu quero achar o A100, como é que eu faço? Vou mudar aqui a cor. Eu quero achar o A100. Tá, o A100. Isso aqui não é um 9, é um A. Então, vou jogar essa fórmula aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar o A1. Quanto vale o A1? O A1 vale 5. Tá aqui, 5. Mas, quanto é meu N? N é 100. Então, vou jogar aqui no valor do N, ó. Vale quanto? 100. Menos 1. Isso aí vai ser vezes quanto? Vezes o padrão encontrado, que eu chamo de quê? De razão. Essa minha razão eu vou chamar de 4. Então, vai ficar A100 é igual a 5 mais 100 menos 1, 99 vezes 4. Beleza ou não? 99 vezes 4 dá quanto? A100 vai ser 5 mais. Quanto é 99 vezes 4? Vai dar 396. Mais 5 dá quanto? O A100 vai ser igual a quanto? Vai ser 401. Fechou? Então, eu teria 401 quadradinhos na última sequência minha. No último parâmetro, que eu quero o A100. Beleza? Deu para entender isso aí, galerinha? Se eu usar a fórmula, é muito mais fácil do que eu ficar pensando, raciocinando, né? Então, bora lá? Olha o que ele fala aqui para mim, ó. Eu tenho exatamente esse cara aqui, ó. O enésimo termo, que é o meu AN. O meu A1 é o meu primeiro termo. O número de termos é o N. E a minha razão, que ele chama de padrão. Tá certo? Se eu quero saber, quero representar isso aqui de alguma forma, o que eu vou fazer? Vou substituir o A1 por 5. Vou substituir a razão por 4. E aí vai depender de que posição eu quero encontrar. Porque para o mesmo caso, o que eu vou ter? O meu A1 não muda, sempre, se eu comecei daquele valor, vai sempre ser aquele valor inicial. A minha razão não muda, porque sempre é de 4 em 4. Acaba que eu chego nesse caso aqui, ó, nessa fórmula. Porque eu estou substituindo quem? Só o primeiro termo e só a minha razão, que são dois valores o quê? Constantes. O meu N vai depender, ó. O N vai depender. Tá vendo a N aqui? Eu posso escolher o A100. Eu posso escolher o A200. Eu posso escolher o A500. Qualquer A eu posso descobrir aqui, usando o quê? A fórmula que a gente acabou de ver. Beleza? Se eu quiser fazer uma equaçãozinha para isso, para deixar ela mais simples, como é que eu posso fazer aqui? Deixa eu apagar aqui esse 4, para você visualizar melhor. E aí, olha, marca texto, vai ficar. Olha o que eu tenho. Deixa eu mudar aqui para o laranja. Olha esse cara aqui, ó. O meu 4 está fora do parênteses. Como é que eu resolvo isso? Eu pego o 4 e multiplico para dentro do parênteses. Aqui, ó. E aqui, ó. Tá certo? Multiplico para dentro do parênteses. A gente chama isso aí, popularmente, de chuveirinho. Mas o nome dessa propriedade chama-se distributiva. Tá certo? Então, olha, eu estou multiplicando o n menos 1.
E aí o que acontece? Quando eu faço isso, olha, 4 vezes n dá 4n. E 4 vezes 1 dá menos 4. Então aqui, ó, 4n e menos 4. Arrumando, vou colocar esse 4n aqui na frente, ó, e o menos 4 aqui junto com o 5, para fazer a operação matemática. Menos 4 com 5 é como se tivesse uma dívida de 4 e eu tenho 5 reais. Eu vou pagar a dívida de 4 e ainda sobra R$1. Tá aqui, ó. É o que está sobrando aqui. Só para lembrar para vocês, quando eu coloco assim, por exemplo, olha, 3 menos 2 vezes 4. Se eu fizer 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, certo? Então, 3 menos 2, vou fazer aqui por uma solução, né? 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 4 vai dar quanto? 4. Outra forma de fazer seria, só para você ver que dá a mesma coisa, tá? Pego esse 4 e multiplico para cá, pego esse 4 e multiplico para cá. O que vai acontecer? 4 vezes 3, 12. Menos 4 vezes 2, 8. 12 menos 8, 4. Ah, mas dá muito mais trabalho. Eu sei que dá mais trabalho. Eu não estou fazendo isso aí para mostrar menos trabalho para vocês. Eu estou fazendo isso aqui para mostrar para vocês que eu multiplicar para dentro um elemento que está aqui fora, que é um termo comum, que no caso é o 4, vai dar o mesmo resultado. Se eu fizer aqui dentro e depois multiplicar, que foi 3 menos 2, 1. 1 vezes 4, 4. Ou fizer 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. 12 menos 8, 4. O mesmo resultado, aqui e aqui. E por que eu estou destacando isso? Porque nem sempre eu tenho os dois números aqui de dentro. Quais números, Fantinelli, está falando? Esses aqui, ó, que eu estou colocando em roxo aqui para você ver. Nem sempre eu tenho esses caras. E aí, às vezes, eu tenho que usar a distributiva. Por exemplo, aqui, olha. Aqui, ó, estou colocando o nzinho aqui em roxo, eu não tinha o valor de n. Então, o que eu tive que fazer? A distributiva, que é a mesma coisa do que você fazer a operação quando é possível. Beleza? Tranquilo, galerinha? Então, essa parte inicial é a nossa parte de teoria. Próxima aula, vamos finalizar essa parte de teoria e fazer alguns exercícios. Fechou? Galerinha, então, fica com Deus e até a próxima. Fui!